Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu estou sumidinha, mas resolvi reaparecer para conversar com vocês de um assunto que eu percebo que principalmente os estudantes universitários ali nos primeiros anos do curso sentem muita dificuldade, que é a padronização de trabalhos nas normas da ABNT. O que, afinal de contas, são essas normas, para que elas servem e como que eu posso fazer com que o meu trabalho fique, né, de acordo com todas essas normas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas e ela determina normas e técnicas para diversas coisas, não só para trabalhos acadêmicos, mas nós temos, né, um padrão de trabalhos, principalmente trabalhos feitos em universidade, que precisa ser seguido para garantir que esses trabalhos eles têm uma qualidade, que eles foram feitos seguindo um rigor científico. Então, esse é o objetivo das normas da ABNT. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar com relação à padronização de trabalhos nas normas da ABNT diz respeito à estrutura do trabalho. Nós temos trabalhos de diferentes tipos, diferentes formatos, artigo científico, TCC, resumo, resenha. Para cada um desses trabalhos vai existir uma estrutura diferente. Mas existe algo que é comum entre todos eles, é mais ou menos padrão, e esses padrões estão definidos pela norma que é a NBR 14724. Bom, o que, que essa norma determina? Ela vai determinar a divisão de um trabalho acadêmico em seus elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Então, os elementos pré-textuais serão o quê? Aqueles elementos que não constituem propriamente o texto, mas são importantes na identificação do autor, do tema, do trabalho, certo? Então, nós teremos, por exemplo, o título, o nome do autor, a filiação institucional, que quer dizer a faculdade, a instituição em que aquele pesquisador, aquele aluno atua. E nós teremos também o resumo e as palavras-chave, são alguns exemplos, né, de elementos pré-textuais. A capa, a dedicatória, são outros exemplos de elementos pré-textuais que podem fazer parte do seu trabalho ou não. Bom, aí nós temos os elementos textuais, que são o trabalho propriamente dito. Nós estamos acostumados a trabalhar com aquela divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. E é bem por aí mesmo. Na introdução, nós temos uma apresentação do tema, da justificativa, dos objetivos daquele trabalho. E aí, na sequência, o desenvolvimento ele pode ser dividido em várias partes. Nós temos geralmente uma fundamentação teórica, que é quando nós vamos apresentar os autores que vão embasar o nosso trabalho. Depois nós temos a apresentação da metodologia de pesquisa e depois, né, no final, os resultados dessa pesquisa, a análise desses resultados. E aí, para finalizar com chave de ouro, nós temos as considerações finais, que, como o próprio nome diz, são as considerações finais a respeito de todo o trabalho que nós desenvolvemos. Depois desses elementos textuais, nós temos os elementos pós-textuais, que são aqueles que vêm ao final do trabalho. Os elementos pós-textuais são as referências, que são é a lista, né, na verdade, de todos os trabalhos que você utilizou para fundamentar o seu trabalho. Então, os livros que você leu, os autores que você utilizou como referência estarão lá, né, na referência bibliográfica. E nós temos também os apêndices e anexos. Anexos é todo material que foi feito por outra pessoa que não você, o autor do trabalho. Então, se você tem, por exemplo, o texto feito por outra pessoa, uma foto que foi tirada por outra pessoa, isso vai entrar nos anexos. Agora, os apêndices são feitos também por você. Então, vamos supor que você realizou um questionário, você elaborou um questionário para aplicar durante a sua pesquisa e você quer apresentar esse questionário no seu trabalho. Então, o questionário vai entrar nos apêndices. Bom, a NBR 14724 também determina a forma como nós vamos formatar os nossos trabalhos acadêmicos. Então, primeiramente, o padrão é a fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5.
Para citações longas e também para as notas de rodapé e para as legendas, nós vamos utilizar a fonte 10 e o espaçamento será simples. Outra coisa que a gente precisa observar é a configuração da página, que a gente configura no próprio editor de texto. A configuração pela NBR 14724 é de margens superiores e esquerdas de 3 centímetros e margem inferior e direita de 2,5 centímetros. As palavras estrangeiras e os títulos de obras precisam aparecer em itálico. É importante, pessoal, observar que as instituições têm uma certa liberdade para adaptar essas normas. Então, vale a pena verificar se as normas da instituição são as mesmas da ABNT e, se não tiver nada definido, então segue a ABNT, que é seguro. Um outro ponto importante para os trabalhos acadêmicos é o uso de citações. Não é possível fazer um trabalho acadêmico sem utilizar citações, porque nós estamos nos baseando no trabalho de outras pessoas, de outros estudiosos. Então, as citações, né? Citação é o quê? Quando você pega, se baseia, utiliza o trabalho de outra pessoa para complementar o seu. E aí existem dois tipos de citações. A citação direta é aquela em que você reproduz o texto original do autor, e aí você precisa utilizar aspas no início e no final da citação, e precisa também indicar o nome do autor, o ano da obra e a página de onde aquele trecho foi retirado. Se a citação tiver até 3 linhas, ela aparece dentro do seu texto. Agora, se ela for uma citação longa, ou seja, uma citação com mais de 3 linhas, ela precisa ser separada do texto e aí ela deve apresentar um recuo de parágrafo de 4 centímetros, a fonte 10 e o recuo o distanciamento entre linhas será um distanciamento simples, espaçamento simples. Tanto na citação longa quanto na citação curta, você precisa indicar autor, ano e a página de onde você retirou aquele trecho. A citação indireta é aquela em que você vai parafrasear o autor, ou seja, você vai utilizar a ideia dele, mas vai escrever com as suas próprias palavras. Nesse caso, você precisa também indicar o autor e o ano da obra, né, de onde foi tirado aquele trecho, aquela ideia em que você se inspirou para escrever o seu próprio texto. Toda obra que aparecer nas citações precisa também aparecer nas referências. Tanto as citações quanto as referências são regidas pela NBR 6023. Para cada tipo de trabalho, vai existir um padrão diferente, vai existir algumas informações que você precisa colocar nas suas referências. Para você não se preocupar em decorar todas essas informações, existem alguns sites que fazem isso automaticamente para você. Um exemplo é um site que foi desenvolvido por estudantes da Federal de Santa Catarina, que é o MORE, o Mecanismo Online para Referências. Nesse mecanismo, você só precisa inserir as informações da obra de onde você retirou aqueles trechos e ele vai gerar automaticamente para você o modelo de citação e o modelo também de referências. Se você tiver feito a sua pesquisa pela internet, o Google Acadêmico, né, ele oferece também o modelo de citação já formatado para a NBR 6023. Para você encontrar no Google Acadêmico, pesquisa pelo nome do artigo e abaixo do resultado da pesquisa vai aparecer o símbolo das aspas. Você clica nesse símbolo e você terá a citação, a referência, já no formato da ABNT e também em outros 2 formatos. No final desse vídeo, eu vou colocar um link para um site onde tem um resumo dessas principais normas da ABNT e vou colocar também o link de 2 ferramentas que fazem a padronização automática do seu trabalho. Mas, se você quiser, é perfeitamente possível fazer essa formatação manualmente,
pelo próprio editor de documentos, seja ele o Documentos Google ou o Microsoft Word. Eu espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. E se você gostou, clica no joinha e eu espero poder fazer mais vídeos para vocês em breve. Até a próxima!